mas nesse caso nos interessa muito o reflexo, porque nesse caso a piscina reflete, ela vira literalmente um espelho d'água e ela reflete todo o paisagismo que a gente iluminou à sua volta. Boa noite, prazer, Hugo aqui da NTZ Iluminação. A gente está na edição de 30 anos do Casa Cor. Fui convidado através do meu escritório a assinar a iluminação de alguns espaços. E desse espaço aqui, que é o paisagismo chamado Jardim do Café, que é um paisagismo muito rico em espécies existentes e que o Ricardo Portilho fez um trabalho primoroso em manter muitas espécies existentes e ele acrescentou uma parte do paisagismo. E quando a gente foi convidado para fazer a iluminação desse espaço, naturalmente tem algumas coisas que a gente pensa de cara quando a gente vai fazer a iluminação. Muitas pessoas, muitos profissionais, quando começam a pensar em iluminação, eles já pensam na lâmpada ou na luminária. Antes de pensar na solução, o bom profissional deveria pensar em qual é o objetivo daquele espaço. Qualquer espaço vai ser usado por algumas pessoas. Então, uma coisa que a gente deve pensar é a quem se destina esse espaço? Quem vai usar? Qual o tipo de público? Qual o público-alvo? E a que se destina esse espaço? Então, todas essas condicionantes a gente leva em consideração e acabam convergindo para o conceito macro do projeto. E naturalmente depois a gente vai lapidando e se aprimorando para chegar na solução final, que seria o micro, né? Então você começa numa ideia grande, vai lapidando e vai chegando mais próximo da ideia final. E naturalmente faz parte do processo escolher luminárias. E quando você quer fazer um projeto grandioso, entre diversas coisas que você precisa considerar, uma das coisas mais importantes é na confiabilidade da iluminação. E uma das empresas que eu naturalmente pensei rápido foi a Interlight. E aqui é o primeiro evento em que o público pode olhar em primeira mão os últimos lançamentos da Interlight para paisagismo, que são, entre alguns que eu poderia citar aqui, super bons, os embutidos de piso flat-in ou flat-in, que são embutidos de altíssima qualidade, alta performance, tonalidade do branco. Então nas imagens que vocês vão poder ver, ou visitando aqui, ou assistindo esse vídeo, vocês vão ver que a riqueza das cores do paisagismo é muito valorizada. Não só por um bom projeto de iluminação, por uma boa escolha das tonalidades do branco que a gente usou aqui no paisagismo, mas também pela qualidade da luz desses equipamentos. A gente tem alguns elementos que são ícones dentro desse paisagismo, assim como muitos paisagismos, né? Então, o que eu poderia destacar como elementos muito valiosos, algumas árvores existentes, como a jaqueira, que tem, sei lá, deve ter uns 15 metros de altura, talvez um pouco mais, super frondosa. Algumas outras espécies ali que têm uma altura muito grande e são muito frondosas. A palmeira imperial, que tem mais ou menos a mesma altura. Além de outras palmeiras e outras espécies que são um pouco menores. A própria palmeira tradicional, areca, ravenala. Então, algumas espécies a gente tem variações de altura. Quando a gente tem variações de altura e variações de volume numa espécie, você não precisa de uma luz muito espalhada desde a base. Então, a gente faz uma variação de uso de ângulo de abertura de facho, em parte em função do volume das espécies. Em parte também do volume que ela faz quando existem várias, que é o caso do bambuzal aqui. Então, nos interessava fazer uma luz mais ou menos uniforme nesse bambuzal amarelo para que ele parecesse uma cortina. E uma luz mais ou menos uniforme não significa a gente ter 15 luminárias nesse bambuzal, que ficaria um exagero, e tudo que é exagero eu acho um pouco feio. Então a gente fez uma conta mais ou menos com 5 de cada lado para fazer como se fosse um projetor com um LED. E aí você pode se perguntar, poxa, por que não usou então um projetor? Seria mais barato. Porque por ser um ângulo muito aberto, de normalmente 140 graus mais ou menos, ele abre muito, estoura muito embaixo,
e ele não percorre uma distância muito grande. Então é melhor você, entre aspas, quebrar esse projetor em 5 e concentrar o facho dele, porque aí você vai distribuir de uma maneira mais uniforme e percorrendo uma distância que vai até o teto. Até o teto, entre aspas, até o limite aqui, o bambuzal fica todo iluminado de cima até embaixo. Então esse foi o começo da ideia. Marcar simbolicamente essa divisão dos dois lados, né, e do lado aqui, que é o que a gente usou em Interlight, com uma iluminação, por um lado, uniforme e por outro, ainda usando um pouco de sombra, que a gente gosta muito de usar no nosso escritório, para dar um pouco de teatralidade. Então a gente fez esse caminho, fez esse véu, vamos dizer assim, com o bambuzal. As pessoas chegam por aqui, tem essa chegada, bom, esse bambuzal, a altura deles, né? E existente, bambu imperial, como o Ricardo já explicou. Então é óbvio que a gente tem que valorizar esse bambuzal. E aí a gente chega por aqui, tem aquela escultura, a gente precisa iluminar a escultura. Então a gente tem algumas opções. Ou colocar perfil de LED embaixo da escultura, que vai iluminá-la uniformemente na base, sem mostrar muita sombra, o que não é tão interessante, porque como qualquer escultura, qualquer pessoa tem volume no peitoral, no braço, não sei o que, nanana. Então é interessante ali as vestes, né, a vestimenta, a roupa da escultura. Então se a gente tiver uma luz que possa valorizar esse volume, essa volumetria, claro que é muito mais interessante. Qual é o desafio? Bom, o desafio é que para isso a gente tem que posicionar luminárias aqui no piso. Se a gente está jogando luz aqui, a gente vai iluminar aqui e vai fazer sombra aqui. Ao criar essa sombra, você cria essa volumetria. Fica fácil a pessoa perceber que tem diferença de volume. É aí que você vai conseguir valorizar, reforçar a volumetria de qualquer escultura, tá bom? Então isso seria até uma postura, ter só um lado. Só que, óbvio, o ideal é a gente ter do outro lado. Aqui. Ok. Aí começa o problema. Porque quem está vindo de lá, em algum momento vai ver isso daqui. E aí a gente fica naquele dilema eterno entre iluminar, sabendo que vai ofuscar um pouco, ou usar um perfil de LED aqui e que vai ofuscar bem menos, porque já é um acrílico branco leitoso, mas vai dar uma chapada. Aí são posturas de projeto, são dois caminhos diferentes, cada um vai escolher o que quiser. Para a parte do perímetro, a gente quis criar áreas, massas iluminadas. Então a gente usou alguns embutidos flare-in com 18 watts e o ângulo mais aberto possível para iluminar essa massa de vegetação existente. Então o resultado final que eu posso destacar é diferentes níveis de uma iluminação uniforme desse paisagismo. Então as espécies mais frondosas, a gente usa uma iluminação mais aberta possível para pegar o máximo de caules possível, com uma luz suave, baixinha, com baixa intensidade luminosa, e que a copa fique toda iluminada de uma maneira suave, tá bom? O segundo ponto são alguns ícones ainda muito grandes, por exemplo, o bambuzal, que aí a gente tem um pouco mais de intensidade luminosa e já começa a ter uma valorização com luz e sombras. Então não é tão uniforme como a massa de árvores que a gente tem ali, né? Se a gente olhar para ali agora, a jaqueira, o caule dela, está iluminado de uma maneira praticamente igual ao caule do lado, que é igual ao caule do lado. Então a gente tem uma iluminação bem uniforme, muito suave. Poderíamos chamar de nível 1. No paisagismo aqui do bambuzal, a gente tem uma iluminação menos suave, que poderia chamar, e também com um pouco mais de intensidade, que a gente poderia chamar, por exemplo, nível 2. E aí já começa a ter um pouco de luz e sombra. Então no bambuzal, que faz a parte do fundo da escultura, algumas espécies como a areca, ravenala, essas espécies a gente tem um nível acima de iluminação para valorizar e já com um pouco de luz e sombra. E por último, os ícones mais importantes do espaço, que a gente tem um nível acima de intensidade luminosa, então seria nível 3 de intensidade luminosa. E quanto que é nível 1, 2, 3? Bom, depende do que você quer e da proporção de destaque que você quer construir no seu projeto. Então é uma proporção que aos olhos do observador vai destacar, vai deixar claro, vai revelar que algumas coisas são visíveis
entretanto fazem mais um pano de fundo ou têm uma importância um pouquinho menor, apenas de você perceber o espaço como um todo. Algumas coisas, outro grupo de espécies tem uma importância um pouco maior e já começam a construir e constituir destaque no espaço do teu projeto. E naturalmente, sempre tem algo, um item ou poucos itens que você no teu projeto vai querer valorizar com a maior força possível. E aí você vai ter um destaque um pouco maior. Talvez, dependendo da tua linha de projeto, você pode ter mais teatralidade, que é o que a gente fez aqui, com mais destaque, mais valorização de luz e sombras e ainda mais intensidade. Então esse é uma parte do conceito, é uma das partes principais. E uma outra âncora do projeto é uma piscina que existe aqui, uma piscina existente. E ela tem algumas luminárias que, quando eu comecei a trabalhar com iluminação em 2001, elas já não eram mais fabricadas. Então, para tentar usar a iluminação dessa piscina por dentro, seria um desafio bem grande, primeiro de tudo. Segundo, a gente já tem um pouco de experiência e a gente já viveu boas experiências não iluminando piscina por dentro. É natural que as pessoas pensem, nossa, a piscina tem que iluminar por dentro. Só que também é natural você lembrar que você não usa casaco de pele para todos os eventos que você vai à noite. Você não usa Havaiana para ir num casamento. Então, a solução que é muito boa para um projeto não é tão boa para esse projeto aqui, por exemplo. E ao iluminar a piscina da maneira que a gente tinha de luminárias aqui, em ambos os lados, tanto as pessoas que sentassem desse lado do café quanto as outras do outro lado, ficariam ofuscadas pelas luminárias. Segundo, naturalmente a gente ia ter uma sobra de luz que provavelmente mancharia esse paisagismo, essa iluminação rica do paisagismo que a gente fez para valorizar o paisagismo do Ricardo. Então, nesse caso aqui, a gente adotou uma linha diferente de projeto, de não iluminar a piscina. E, enquanto você deve estar se perguntando, nossa, mas aí a piscina fica escura. Sim, ela fica escura, e ao ficar escura, ela vira igual um vidro de carro à noite. Ela vira um espelho. Quando você tem luz em volta e o vidro do carro e pouca luz dentro, naturalmente você começa a ver reflexo. Que em muitos projetos é muito ruim, né? Inclusive a gente fala isso, ensina a evitar reflexos no nosso curso de iluminação para criar atmosferas, mas nesse caso nos interessa muito o reflexo, porque nesse caso a piscina reflete, ela vira literalmente um espelho d'água e ela reflete todo o paisagismo que a gente iluminou à sua volta. Então, de diversos ângulos que a gente teria apenas mais uma piscina iluminada, a gente faria mais uma solução que muita gente já faz, e até a gente já fez, né? A gente sempre busca fazer algo extraordinário. É isso que a gente queria dar para o presente para o Ricardo, a gente queria dar esse presente para o Casa Cor 30 anos, e é por isso que a gente optou por não iluminar a piscina, para ela ficar refletindo e repetindo tudo que tem à sua volta. Parabéns aí pelo projeto então, e obrigada aí por ter acreditado na gente também como parceiro, né, na Interlight, e foi uma honra estar junto com vocês nesse projeto, tanto você, o Hugo da NTZ Iluminação e o Ricardo Portilho fazendo esse projeto incrível de paisagismo aqui do Jardim do Café. Muito obrigada. Eu que agradeço, primeira de muitos eventos que a gente ainda vai fazer aqui, tenho certeza. Obrigado Interlight, parabéns pelos novos equipamentos, é uma honra para a gente apresentar eles para a comunidade de arquitetos e designers de interiores e paisagistas do Rio de Janeiro num evento tão grandioso como esse. Obrigado, Interlight.